Olá, criptomaníacos! O mundo está no auge de incerteza. Existe um indicador de incerteza global que nunca esteve num ponto tão alto. E o problema com isso é que, geralmente, mais decisões são tomadas em momentos de incerteza. Ativos são mal precificados quando a incerteza é muito alta. E isso, ao mesmo tempo que nos assusta, gera oportunidades históricas, caso você aloque no ativo correto. Agora, tome cuidado, porque muitas vezes essa incerteza é fabricada. Ela é manipulada justamente para tomar riqueza do povão e colocar na mão daqueles que sempre vencem nesse jogo. Estaremos passando por isso com o Bitcoin? Será que o Bitcoin sofre em momentos de incerteza? Quem ganha com isso quando falamos sobre criptomoedas? Antes de mais nada, peço desculpa pela qualidade da imagem. Estou gravando aqui com a câmera do MacBook Pro porque estou improvisado em Portugal. Ainda não estou no apartamento que eu vou morar, então ainda não tenho estrutura para fazer um vídeo de melhor qualidade para vocês. Peço like como colaboração, até porque estamos num momento complicado de mercado. Vamos começar analisando o padrão em cada ciclo do Bitcoin para notarmos que, graficamente, esse momento atual poderia ser um fundo do poço para o BTC, quando bateu em 60k. Notem aqui que padrão interessante, né? Em todos os ciclos, nós temos aqui o Bitcoin encontrando topos na mesma região. Aqui nós estamos falando da alta histórica de dezembro de 2017. O preço volta para a mesma região aqui em junho de 2019, né? Então, 2 toques nessa linha de cima, e existe uma tendência de baixa, representada por esta linha branca aqui, né? Uma tendência de queda que traz o preço até este fundo aqui, marcado pela seta verde. Quando a gente rompe este topo lá em 2020, rapidamente entramos num outro triângulo parecido, né? Com 2 toques no topo e uma linha de tendência de baixa que leva o preço, olha que interessante, pessoal, basicamente para aquela linha que marca o topo do ciclo anterior. Tá vendo? Esta seta verde, ela indica o momento onde o preço, lá em novembro de 2022, encontra a região da alta histórica anterior. E a partir dali o preço volta a subir, rompe a linha superior, né, a resistência superior, e vai fazer um novo padrão idêntico, né? 2 toques na linha de cima, né, representando aqui a resistência da alta histórica, e a mesma linha aqui de tendência de baixa que traz o preço até o momento atual, que é o momento que representava, né, esta linha aqui, a alta histórica anterior, lá em 69 mil dólares em 2021. Então, o mesmo padrão vem sendo seguido. Você poderia falar, pode ser o fundo do poço para o Bitcoin. Isso fica ainda mais claro quando a gente adiciona algumas médias móveis. Vou trazer primeiro aqui a média de 10 meses, tá? Esse gráfico é mensal, pessoal. Então, essa linha vermelha agora é a média móvel de 10 meses. Sempre que ela foi rompida durante um ciclo de alta, né? Como aconteceu, por exemplo, aqui, em 2018, significa que o preço ele vai derreter até o fundo do poço. Aconteceu aqui no ciclo também em 2021, final de 2021, entrada de 2022, rompe a linha vermelha, vai até o fundo do poço. E a mesma coisa aconteceu aqui recentemente, né? No final do ano passado, quando rompeu a média de 10, derreteu até este ponto atual. Mas que ponto é esse que representa o fundo do poço? Basta trazermos aqui a média de 50 meses, essa linha verde, que vai ficar claro para vocês que o fundo do poço costuma estar ou sobre a média de 50 meses, como aconteceu aqui em 2019, né? Aqui representa exatamente o fundo do poço quando o preço atinge a linha verde, né? Derrete da linha vermelha até a linha verde. Já no ciclo seguinte, lá em 2022, chega a romper brevemente a linha verde porque ela estava um pouco acima do topo do ciclo anterior. Então derrete exatamente até o topo do ciclo anterior e para de cair. E neste ciclo, rompeu a linha vermelha e derreteu exatamente até a linha verde, até a média de 50 semanas, posicionada aqui no momento em 57 mil dólares. Tá? Nesse momento ela está em 57 mil dólares. Então notem que nós temos aqui argumentos para dizer que 60k é o fundo do poço para esse ciclo. Porque ao contrário do ciclo anterior, a média de 50, a linha verde, está
junto com o topo do ciclo anterior. Quando as duas coisas estiveram juntas no passado, representou fundo do poço. Mas acontece que nós não estamos num cenário tranquilo, num cenário onde o pior já passou. Olhem para esse gráfico que indica aqui a incerteza global. Isso aqui é o indicador de incerteza global. E ele está marcando, pessoal, não é que ele subiu um pouquinho além dos picos anteriores, não. Aqui está a Covid, aqui está a pandemia, tá? E aqui está o momento atual. Estamos falando que enquanto a Covid bateu aqui ao redor de 30 mil nesse indicador, agora nós estamos aqui acima de 80 mil no mesmo indicador. Incerteza. Incerteza não combina com ativo de risco. Se existe incerteza, as pessoas tendem a migrar para a segurança. Elas não vão fazer apostas. E isso explica a dificuldade do Bitcoin subir e a facilidade do ouro subir. O ouro é o ativo mais tradicional do mundo. O ouro é o porto seguro histórico. Então as pessoas migram para o ouro e elas ficam com o pé atrás de colocar seu dinheiro em criptomoedas. Agora, incerteza é sinal de que o preço dos ativos vai ser mal calculado. Todo mundo corre para um lugar só, para segurança, e esquece fundamento. Abandona completamente os fundamentos dos outros ativos. E isso gera oportunidades históricas para quem não sai correndo desesperado, para quem consegue manter a coerência, a calma em momentos de pânico. E sim, estamos num momento de pânico. Afinal, estamos falando do 5º mês seguido com Bitcoin negativo. Olha aqui, outubro do ano passado negativo, novembro negativo, dezembro negativo, janeiro desse ano negativo, fevereiro também está muito negativo. É o 5º mês seguido negativo. É quase o recorde. O recorde são 6 meses acontecendo aqui em 2018, tá vendo? Começa em 2018, a partir de agosto, né? E vai até janeiro de 2019. 6 meses negativos. Mas olhem o que acontece após essa sequência extremamente negativa para o preço. Nós passamos por 5 meses seguidos de alta para o BTC e alta muito forte. 11%, mais 7%, mais 34%, mais 52%, mais 26%. Isso aqui dá cento e muitos por cento, né? 130%, 140% em sequência de alta para o BTC. Por quê? Porque em momentos de pânico, em momentos de incerteza, as pessoas tomam decisões ruins. Quando a poeira baixa, aí acontece a correção. O ativo volta para o preço que ele deveria ter. O problema no nosso caso é que parece muito cedo para ter acabado o bear market. Historicamente, não faz sentido. Se a gente olhar aqui, nós estamos há 21 dias abaixo da média móvel de 2 anos. Isso não é nada, historicamente. Vocês vão ver que a média aqui, por exemplo, no ciclo anterior, ficamos 533 dias abaixo dessa média de 2 anos, e até o momento mais curto da história, que foi lá na Covid, que foi na pandemia, foram 42 dias, ou seja, o dobro do que a gente está agora, né? Mas a média é muito maior. Por exemplo, lá no bear market que a gente comparou em 2018, 2019, foram 176 dias, muito acima de 21 dias. E o bear market só acaba quando o preço retorna para cima desta média de 2 anos, essa linha verde, tá? Essa linha verde está posicionada atualmente em 86K. Nós estamos agora em 66K. Então já abrimos 20K abaixo da média móvel de 2 anos. E aparentemente vamos passar ainda um bom tempo abaixo dessa linha. Será que passaremos todo esse tempo sem nenhum mergulhinho abaixo dos 60K? Não parece improvável? E essa sensação ela piora quando a gente olha para indicadores que historicamente afundam muito mais. Temos aqui o Net Unrealized Profit or Loss, né? NUPL, mostrando para a gente que historicamente as perdas têm que se agravar, elas têm que chegar num patamar mais baixo aqui, ó, no vermelhão, estão vendo? Nessa região, olha onde está aqui, está no laranjinha ainda, não no medo absoluto e nas perdas também absolutas. Isso é atingido quando os holders de longo prazo, a galera mais casca grossa, atinge aqui cerca de 40% de prejuízo. Estão vendo? Esta onda vermelha, que é o prejuízo dos holders de longo prazo, atinge essa altura de mais ou menos 40%. Hoje, nós estamos em 30% mais ou menos. Então, existe margem para o BTC cair um pouco mais, até atingir esta linha azul aqui, que sempre foi alcançada
no fundo do poço do bear market. Então, dá a entender que ainda tem um mergulho, ainda tem mais queda. Mas lembra o que eu falei no início do vídeo? São nesses momentos onde os ativos eles ficam mal precificados que aqueles que são mais inteligentes, aqueles que sabem investir melhor dinheiro, fazem a festa. Acumulam o ativo valioso, tomando daqueles que se apavoram. E é muito triste a gente notar que esse mesmo processo vem acontecendo também no Bitcoin. Então, se olharmos aqui em 2024, olha a mudança na posse dos Bitcoins. Nós temos aqui grupos crescendo a quantidade de Bitcoins, que são fundos ETF subindo absurdamente. Vemos aqui empresas subindo absurdamente. E aí, quem mais perdeu para esses grupos foi indivíduos. Eu e vocês. Né? É o grupo aqui que perdeu uma quantidade absurda, 525 mil BTCs. Olhamos agora para o ano passado. Sai o gráfico. E mais uma vez nós vemos a acumulação absurda por parte de empresas e depois fundos ETF. E agora, pela primeira vez, governos também positivos, acumulando 135 mil BTCs. E indivíduos, eu e vocês, perdendo aqui uma quantia histórica, 696 mil BTCs. Muito mais do que em 2024. Ou seja, esse processo de transferência de riqueza, ele vem sendo acelerado. E a gente perdeu isso aqui, ó. Vou colocar esse videozinho para vocês. Janeiro de 2019. Então, nada tinha sido minerado, correto? Aí, claro, os primeiros são somente Satoshi. Então, esta fatia cinza que está surgindo na pizza são aqueles bitcoins que foram minerados primeiro pelo Satoshi Nakamoto ou que foram perdidos. Então, no início, só tem isso crescendo. A partir de algum momento, no final de 2009, começa a surgir uma fatia na cor laranja, que são indivíduos. Nós. E vocês vão ver que essa fatia ela vai crescer imensamente com a passagem do tempo e vai dominar completamente o Bitcoin. Não tem nada, somente indivíduos acumulando Bitcoin. Até, se eu não me engano, é 73%, tá? Do total na mão de indivíduos, porque o Satoshi tinha uma grande parte ali também. Então, vocês estão vendo indivíduos crescendo e não surgiu nada ainda. Estamos em 2011 e só tem indivíduos. Aí começa a entrar aqui governos. Governos roubando, obviamente, Bitcoins de indivíduos, né? E aí começa a crescer essa parte de governos. Estamos em 2015 e ainda não temos nenhuma empresa, fundo, nada disso, né? Então, só tem essa parte aqui que ainda não foi minerada, que está cada vez reduzindo mais. 2019, 2020, vai entrar agora, ó, companies, nessa cor rosa, roxa aqui, Tesla também. Então começa a entrar, aí começa El Salvador e tudo mais. Estamos em 2022, pessoal. Olha a quantidade de bitcoins nas mãos dos indivíduos. 73%, como eu falei para vocês, tá? De tudo, 100%, 73% na mão do povo. Só que isso começa a ser reduzido. Por quê? Empresas perceberam a importância do Bitcoin, governos começam a perceber a importância do Bitcoin, e vocês vão ver que os indivíduos vão perder Bitcoin a partir de agora, 74, né? 74, isso, começa a cair. Aí ETFs entram, que são essa fatia azul, e ó, vão comendo toda a parte do indivíduo. Empresas, ETFs e governos começam a aumentar a sua parcela cada vez mais até atingir o momento atual. Então vou botar aqui o final, né, para a gente ver como é que ficou o gráfico. Tá aqui, ó, 62% para indivíduos. Caiu de 74 para 62. Essa queda já aconteceu em pouquíssimo tempo. Vocês viram que as empresas entraram agora, né? E já estão crescendo dessa forma e vão crescer cada vez mais rapidamente. Porque, infelizmente, no momento de incerteza, aqueles que têm menos costumam ficar mais apavorados e trocando os seus ativos de valor por porcarias que eles acreditam que são estáveis, como, por exemplo, a moeda do governo. Governos não, estão fugindo disso, né? Governos estão trocando dólares por ouro, por exemplo, por ativos escassos. O indivíduo, infelizmente, corre lá para a moedinha que ele tem acesso. Por exemplo, os mais pobres que não têm acesso a dólar correm para o real. Os mais ricos que têm acesso a dólar compram dólar. Governos que têm acesso a ouro compram ouro. E como estamos vendo, empresas, ETFs estão correndo também para o Bitcoin. Agora, por que o indivíduo não corre para o Bitcoin? Porque ele não consegue pensar em longo prazo. A conta dele vence no final do mês. Ele está apertado. Então, a volatilidade do Bitcoin acaba sendo um problema para indivíduos. Enquanto fundos de investimento, empresas conseguem manter ali uma visão de 3, 5, 10 anos para frente. Fugir disso demanda uma organização e muita coragem. Nesse momento que você está pensando em vender, pensando em se proteger, é justamente o momento que você tem que pensar em comprar. Você tem que olhar para as próximas 20, 30 semanas à frente como o momento ideal de acumulação.
de pegar tudo, o máximo que você puder, e comprar semanalmente Bitcoin. Acredite, se você fizer isso pelos próximos 5, 6, 7 meses, a sua vida vai mudar em pouquíssimo tempo. Não é na semana que vem, mas eu estou falando de 1 ano, 2 anos. Nesse período, a gente vai ver o Bitcoin encontrar um fundo e voltar a subir. E quando ele volta a subir, ele não sobe 5%, ele sobe 100%, ele sobe 150%, carregando todo aquele valor que você acumulou no fundo para cima, multiplicando o seu patrimônio. Então, não copie o teu vizinho. Copie o que ETFs, fundos e governos estão fazendo, ou seja, abocanhando Bitcoin de outros indivíduos que estão vendendo. Faça o mesmo. Coma o Bitcoin dos outros que estão vendendo. E se tiver com muito medo de ter uma grande exposição ao Bitcoin, compre ouro, compre ativos escassos, como os países estão fazendo. Países estão colocando ouro em reserva. Mas como que você, indivíduo, vai ter acesso ao ouro? Eles dificultam você ter acesso para que você use a moeda porcaria deles. Você compre a dívida, né? Pegue real, ou seja, compre a dívida, compre a inflação do governo. Mas você não precisa. Compre ouro, por exemplo, na Quant Fury. A Quant Fury, sem taxa nenhuma, tem lá a possibilidade de você comprar ouro, prata e outros ativos escassos. Basta vir aqui, ó, estou na tela principal da Quant Fury, vem aqui em pesquisar um ativo, coloca Gold, que já vai te entregar aqui opções de ETFs de ouro. GLD, por exemplo, Gold Trust, vai te entregar justamente a possibilidade de estar ali exposto ao ouro. Se quiser prata, também pode colocar Silver, SLV, ele vai trazer também a opção de você se expor à prata. E qualquer outro ativo do mundo sem pagar taxa na Quant Fury, como sempre. O link com diversas vantagens está aqui na descrição ou no QR Code aqui embaixo. Aproveitem porque bear market parece longo, mas dura pouco. Estamos falando aí de alguns meses somente para frente para aproveitar preços em promoção. Por hoje é só. Muito obrigado e até a próxima.